A incrível Tenente Saavik foi uma oficial da Frota Estelar que estreou no fantástico filme Star Trek II: A Ira de Khan, interpretada pela renomada e saudosa atriz Kirstie Alley. A personagem despertou a fascinação da maioria dos Treks e a interpretação de Kirstie Alley foi aclamada pelos críticos. No entanto, para a surpresa de todos, logo na sequência, lá no filme Star Trek 3: A Procura de Spock e também no filme 4, Star Trek 4: A Volta para Casa, a mesma personagem Saavik foi interpretada por outra atriz, a Robin Curtis. Isso deixou muitos fãs extremamente intrigados e se perguntando o que aconteceu, por que trocaram as atrizes. E aqui no canal, volta e meia, estou recebendo uma pergunta de algum fã questionando sobre o real motivo, qual foi o motivo da Kirstie Alley não ter retornado no filme 3. Afinal, por que trocaram as atrizes de Saavik em Star Trek? Neste vídeo eu te conto isso e muito mais. Então, vem comigo! Se você é um Trek de carteirinha, não seja só um visitante. Faça parte da nossa tripulação se inscrevendo aqui no canal, onde eu falo tudo sobre o incrível universo de Star Trek. Primeiramente, vamos falar sobre como Kirstie Alley conseguiu o papel de Saavik em Star Trek 2. Ela era fã de Star Trek desde a infância e em inúmeras entrevistas ela disse que, enquanto ela era pequena, ela brincava de ser filha de Spock. Ela fingia que ela era uma pequena vulcana e que era filha de Spock. E ela disse que brincou disso durante anos. Acabou que esse treinamento não proposital dela durante a infância, anos mais tarde, a ajudou a conseguir o papel em Star Trek, quando ela foi fazer o teste para interpretar Saavik aos 31 anos de idade. Kirstie Alley afirmou que ela ficou muito empolgada quando soube da possibilidade dela interpretar uma vulcana em Star Trek e que, quando ela foi fazer o teste, ela simplesmente entrou e agiu como Spock. Assim, quando Nicholas Meyer, o diretor do filme, viu a atuação dela, ele percebeu que ela era perfeita para o papel. O diretor, então, deu a ela o papel e disse que gostou particularmente da maneira como Kirstie Alley se movia e que a combinação dela com Leonard Nimoy parecia perfeita. E assim ela começou a filmar as cenas de Saavik. Ela era tão fã de Star Trek que, segundo a equipe de produção, ela voltava para casa com as orelhas vulcanas. Isso impressionava a equipe. Agora eu tenho que mencionar algo importante. Isso porque muitos acreditam que Saavik seja meio romulana. Cenas deletadas de Star Trek 2 incluíam uma em que Spock fazia uma observação com o Almirante Kirk sobre a herança meio romulana de Saavik. E também o rascunho original do roteiro, da parte em que Spock e Saavik conversam na língua vulcana, Spock diria o seguinte: você deve controlar seus preceitos e lembrar que, como vulcana e também como romulana, você é para sempre uma estranha em uma terra estranha. Seria realmente muito interessante ter Saavik como meio romulana. Mas quem decidiu tirar isso foi Nicholas Meyer, o diretor do filme,
Ele decidiu deletar as cenas em que a herança meio romulana dela era mencionada, e também ele decidiu não gravar essa cena de Spock falando com ela em Vulcano sobre isso. Ele decidiu tirar isso completamente do filme. Ele optou literalmente por remover a ideia de que Saavik seria meio romulana. E ele até explicou na edição número 14 da revista Enterprise Incidents o seguinte, nas próprias palavras dele: não vi que isso fizesse alguma diferença. Não havia nada nela que fosse romulana. Então, deixe-a ser vulcana. Resumindo, na verdade, realmente havia essa concepção de que Saavik seria meio romulana, e isso seria mencionado no filme. Mas o diretor decidiu remover totalmente essa ideia. E acabou que, por conta disso, não se tornou canônico ser meio romulana. Embora existam alguns livros em meio ao mundo de livros que existem de Star Trek, o universo expandido de Star Trek são livros não canônicos, mas são muitos mesmo. Alguns desses livros que retratam a Saavik trazem ela como meio romulana, mas não é canônico. Agora, por que a Christy Alley não retornou em Star Trek 3? A principal razão por trás dela não ter retornado como Saavik no filme foi basicamente por causa de dinheiro. Mas existem duas versões a respeito disso. Temos a versão da Christy Alley, o que ela disse sobre isso, e temos a versão de Leonard Nimoy, o incrível ator que interpretou o Spock e que dirigiu o filme. O diretor Brian Volk-Reyes entrevistou Christy Alley sobre Star Trek 2 para sua série documental do History Channel. Nessa entrevista, ela lembrou que era muito bem tratada nos bastidores de Star Trek 2, particularmente por Nicholas Meyer, que permitia inclusive que ela fizesse qualquer alteração que ela quisesse na aparência da personagem. Ela também disse achar que William Shatner não gostava tanto dela e que ele não estava animado em trabalhar com ela novamente no próximo filme, e que ela suspeitava que isso levou os produtores a oferecerem um valor menor para ela retornar como Saavik no filme Star Trek 3. Nas próprias palavras dela: eles me ofereceram menos dinheiro do que por Star Trek 2. Então imaginei que eles não estavam muito interessados. Contrastando com o que ela disse, Leonard Nimoy expôs a sua versão em seu livro de memórias I Am Spock, ou na tradução Eu Sou Spock. De acordo com Nimoy, ele ficou muito impressionado com a atuação de Christy Alley como Saavik, e que quando o roteiro de Star Trek 3 começou a ser escrito, eles ofereceram a ela um salário razoável para ela retornar como a personagem. No entanto, o agente de Alley solicitou um aumento salarial massivo. E veja agora nas próprias palavras de Leonard Nimoy. O agente de Alley citou um preço que estava tão além do nosso alcance que me deixou boquiaberto. Tenho certeza de que nem ele nem Christy perceberam, mas o salário que ele queria por sua segunda aparição em Star Trek era maior do que o que estava sendo pago a de Forrest Kelly depois de 17 anos. Não conseguimos concordar com o preço por motivos orçamentários ou éticos, mas Christy e seu agente estavam firmes. Leonard Nimoy falou sobre isso não apenas em seu livro, mas também no livro de William Shatner, Star Trek Movie Memories, que é um livro que ele escreveu sobre memórias dos filmes e que tem a fala de outros atores também. Falando isso porque você pode confundir sobre Star Trek Memories, mas é diferente. Tem Star Trek Memories e tem Star Trek Movie Memories. Mas continuando, ele disse o seguinte: nós simplesmente não podíamos pagar por ela. Ela havia recebido uma quantia decente
por Star Trek 2 para uma iniciante. E eu acho que o estúdio estava preparado para pagar a ela mais do que o dobro por Star Trek 3. Além disso, também acreditava-se que a demanda de Ellen por mais dinheiro foi diretamente influenciada pelo grande impacto que a Tenente Saavik teve no filme 2 de Star Trek. Depois que as negociações entre Christielle e seu agente e a Paramount e os produtores não deu certo, Leonard Nimoy e o produtor Harvey Bennett pensaram em acabar com a personagem, ou seja, em não trazer mais Saavik. Mas eles pensaram melhor e decidiram substituir a atriz. Como a personagem Saavik realmente era importante nos filmes, foi uma personagem muito querida, acabar com ela não foi muito bom aos olhos deles e decidiram que iriam substituir a atriz simplesmente. E como Leonard Nimoy disse, eles não tiveram outra escolha a não ser procurar uma nova Saavik. E assim, depois de fazerem os testes, eles escolheram a Robin Curtis como a mais nova Saavik para os filmes seguintes de Star Trek. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Compartilhe com os seus amigos e não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Tchau e até o próximo vídeo. Vida longa e próspera, Treks!